Olá, a partir de agora está começando mais um Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E o tema do programa de hoje é sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Dia este que é celebrado em 2 de dezembro, ou melhor, dia 1º de dezembro de cada ano. E para falar sobre este assunto aqui na TV Unifra, nós convidamos a enfermeira Andréa Lenz. Ela é coordenadora da Casa 13 de Maio aqui em Santa Maria. Andréa, seja muito bem-vinda ao programa Unifra Entrevista e desde já eu quero agradecer a tua presença aqui e principalmente ter aceito o nosso convite para falar sobre este assunto. Muito obrigada. André, antes de mais nada, vamos explicar para o pessoal de casa o que é a Casa 13 de Maio, né? A Casa 13 de Maio é um local que oferece serviço especializado em doenças infectotransmissíveis, é isso? Isso. E é um serviço fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria, é isso? Sim, a Casa 13 de Maio, ela é uma unidade de saúde especializada e ela é toda direcionada ao trabalho para doenças infecto-contagiosas relacionadas às doenças sexuais. Perfeito. Porque às vezes as pessoas podem procurar em função de outras doenças infecto-contagiosas. Sim. E especificamente, então, HIV, hepatites, a B e a C, e as doenças sexuais como gonorreia, sífilis, HPV, entre outras mais simples. Antigamente havia nomenclatura de doenças sexualmente transmissíveis, agora mudou essa nomenclatura, né? Sim, agora é as infecções transmitidas pelo sexo, né? Então mudou um pouco, mas no final é o mesmo sentido. No fim das contas, o trabalho é o mesmo. E, por exemplo, qual é a localização da Casa 13 de Maio, até para as pessoas poderem buscar o serviço? A Casa 13 de Maio se localiza na Rua 13 de Maio, número 35, entre a Avenida Rio Branco e a André Marques. Bem próximo àquele ATU, que é onde vendem passagens. Isso, próximo ao Maneco. Perfeito. É um acesso bem simples. A Escola Manuel Ribas. Isso. Tranquilo. Andréa, tua presença aqui então é para a gente falar sobre essa questão da AIDS. Como é que você poderia fazer um panorama da questão da AIDS, da doença aqui em Santa Maria? Vocês que trabalham, vocês que recebem pessoas lá na Casa 13 de Maio, muitas que vão procurar para saber se estão ou não contaminadas. Tem como você fazer um panorama para a gente, números de casos, estatísticas e tudo mais? O que eu tenho de informações para te passar são os dados de dentro da Casa 13. Perfeito. Né? Então, o que se notou este ano, que houve um aumento em relação a 2015, nós temos em torno de 15 pacientes novos a cada mês. Né? Então, se nós formos analisar, pessoas que estão se descobrindo, fazendo a primeira testagem, que não sabiam que tinham HIV. Então, este ano, até o dia 10 agora de outubro, nós já temos 80 casos novos em HIV. Já. Isso. E em 2015 eram em torno de 70 casos. Quer dizer, então já vem aumentando, crescendo sempre. Você falou em relação a 2015 e eu lembrei de uma estatística nada legal, nada positiva. Até gostaria de confirmar contigo se isso se mantém. Em 2015, Santa Maria apareceu no registro do Ministério da Saúde como uma das 10 cidades com maior número de casos de AIDS, a partir de umas estatísticas que o Ministério utilizava em relação a uma pessoa a cada, se não estou enganado, a cada 100 ou a cada 100 mil habitantes, uma coisa assim. Permanece esse panorama ainda? Não. Felizmente, nós já saímos deste ranking negativo, né, e fomos para um 27º, 28º lugar. E isso são cálculos que eles fazem, mas acredito que seja muito mais relativo a quem tem AIDS e não só ao portador, né. Hoje, sabemos que está crescendo o número de pessoas portadoras, mas essas pessoas buscam mais, né, o tratamento, o atendimento, o acompanhamento. Sim. E isto faz com que elas não fiquem doentes, que seria AIDS. Perfeito. Até para contextualizar, para o pessoal de casa que está nos acompanhando entender melhor como é o procedimento, como é a contaminação da AIDS, a gente até tem um vídeo, André, para mostrar. A AIDS, ela afeta células de defesa do organismo humano, né? Sim. Por exemplo, a partir desse vídeo aí a gente vê, olha, a corrente sanguínea, né? E aí todo e qualquer vírus, e a gente pode colocar, digamos, a grosso modo assim, a AIDS, ela é assim também, ó. Ela invade a corrente sanguínea e imediatamente ela ataca as células de defesa do organismo, é isso? Isso.
São os linfócitos CD4 e também inclui CD8. Perfeito. São células de defesa do nosso organismo e a partir do momento em que ele vai agredir essas células, a nossa imunidade, ou a imunidade de qualquer pessoa, ela vai se debilitando, vai enfraquecendo e aí é que surgem as infecções oportunistas, né? Sim. Porque nós não vamos ter mais defesas, então uma pneumonia, muitas vezes para um portador de HIV, pode se tornar fatal se não buscar atendimento, se não buscar os recursos adequados para intervir. Sim, daí aquela questão de que a pessoa não morre de AIDS propriamente dita, mas sim de uma intercorrência de uma outra doença por conta da imunidade baixa do organismo dela. Isso, exatamente. Então, qual é o objetivo do tratamento para um soro positivo, para uma pessoa portadora de HIV? É buscar com que essas células não sejam destruídas, né? Então, a medicação, que é o tratamento antirretroviral, que nós chamamos assim, não se usa mais o termo coquetel, ele vem exatamente para barrar. Ele não consegue fazer com que seja eliminado o vírus, este medicamento, né? Mas ao mesmo tempo não deixa o vírus se multiplicar. E o vírus, com certeza, ele vai ter um período X de tempo de vida dentro do organismo e não conseguindo se multiplicar, faz com que não ocorra a agressão a essas células de defesa e elas consigam se multiplicar às células de defesa. Perfeito. Então, com o passar do tempo e o tratamento correto, esse paciente ou essa pessoa soropositiva, ela vai ficar com um número de carga viral bem baixa e o número dessas células de defesa, chamadas CD4, CD8, um número elevado, praticamente igual a uma pessoa que não é soropositiva, que a gente chama de imunocompetente. Perfeito. Você tocou nessa questão de soropositiva, né? E é sempre importante a gente explicar para o pessoal que acompanha o Unifra Entrevista o que seria, digamos assim, essa questão de ser ou não ser soropositivo. E eu até lembro disso, André, porque a gente tem, assim, por exemplo, os sintomas, né, de quem tem o vírus da AIDS, eles podem aparecer depois de muitos anos após a pessoa estar contaminada. Até 8 anos. E é aí então, até 8 anos. É aí então que entra essa questão de ser ou não ser soropositivo, porque o soropositivo é um tipo de pessoa que tem o vírus da AIDS. Agora, a pessoa de fato que está com AIDS é quando ela já desenvolveu os sintomas todos, é isso? Isso. Então, soropositivo, a partir do momento que entrou em contato com o vírus e se contaminou, a pessoa vai ser soropositivo, portador do vírus de HIV, sempre. Para o resto da vida, enquanto ainda nós não temos a cura ou alguma medicação que elimine este vírus, né? Então, sempre será. Antigamente todos nós falávamos AIDS, o termo AIDS, fulano está com AIDS. Não, hoje, AIDS, né, é bom esclarecer, é quando a pessoa adoece, quando a pessoa entra com sintomas, né, de adoecimento, como, por exemplo, emagrecimento muito severo, um emagrecimento a curto prazo e que seja no mínimo 10% do peso corporal daquele indivíduo, né? Sintomas como febre à noite, suador noturno, só que às vezes as pessoas olham e ouvem esses sintomas, já estou com HIV, já estou com AIDS. Nem sempre, existem outras doenças, outras infecções, como por exemplo a tuberculose, também tem um sintoma parecido, emagrecimento, febre, suador à noite, então é por isso que tem que investigar e tem que buscar os serviços corretos de atendimento para esclarecer, né? Um deles é a Casa 13 de Maio. Um deles. A gente estava mostrando agora há pouco imagens também, André, de, por exemplo, situações em que as pessoas podem acabar se contaminando. Está definitivamente afastada aquela hipótese de que, por exemplo, a partir de um beijo a pessoa não pega AIDS, isso é fato. Sempre existiu essa determinação, essa situação. Agora, por exemplo, em transfusões de sangue, em situações que envolvem, né, a troca de sangue, isso é muito perigoso. Isso é ali que tem que ter cuidado, exatamente, né? Sim. As formas de transmissão, vamos deixar bem claro. Transfusão de sangue contaminado. Pela saliva, jamais. Pela saliva, jamais. Usar talheres, beber na mesma garrafa, beber no mesmo copo, tomar banho junto, dormir na mesma cama, sentar na mesma poltrona, usar o mesmo banheiro. Não, isso é preconceito, são ideias errôneas que se tinha, isso não é fato. Fato, sim. Antigamente, ainda existem pessoas que compartilham
seringas, né? Quem é usuário de drogas injetáveis, através da relação sexual sempre, né? Sim. Vaginal, anal e oral. A oral, a gente sabe que existe uma porcentagem menor, mas ainda é possível haver a contaminação. Através da gestação, a mãe, que a gente chama transmissão vertical, que a mãe pode passar via placenta, via parto ou amamentação, né? Então, esses são realmente os modos de transmissão. Os outros modos são fantasias ou mitos, né, que se criam, situações muitas vezes até para assustar a população, né? E que na verdade acabam não informando, até acabam desinformando a população. Desinformando e criando um preconceito e criando todo um estigma em cima do problema de saúde, da doença, que realmente não precisa. Perfeito. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto agora. Na sequência, a gente volta para conversar um pouco mais com a Andrea Lenz sobre a AIDS, né, sobre o HIV. Lembrando que o Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado no dia 1º de dezembro a cada ano. Nós voltamos em 1 minuto. Não sai daí. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema desta semana é sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro. E sobre este assunto nós estamos recebendo aqui no Unifra Entrevista como convidada a enfermeira Andrea Lenz. Ela é coordenadora da Casa 13 de Maio, um serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria para as pessoas que são portadoras do vírus da AIDS. Andrea, a gente estava falando no finalzinho do bloco ali sobre essa questão dos sintomas, né? De muitas vezes a desinformação a partir de mitos e tudo mais. Eu queria que você me explicasse assim, ó, quem é que busca mais informações lá na Casa 13 de Maio muitas vezes, ou até tem coragem, eu diria assim, para ir lá fazer os exames e tudo mais? São mais homens, mais mulheres, tem uma faixa etária? As pessoas chegam lá muito apreensivas, com medo de daqui a pouco receber um diagnóstico, porque me parece que há 20 anos atrás, eu vou colocar assim, uma pessoa ser diagnosticada com o vírus HIV era quase que um atestado de morte para ela. Sim. Hoje já não é mais assim, até por conta dos medicamentos que você estava falando antes ali pra gente, né? Que não existe mais um coquetel e sim uma determinada medicação que até deixa a pessoa soropositiva com a quantidade de células de defesa muito parecidas com a pessoa que não seja soropositiva. Mas eu gostaria que você explicasse para mim, fazendo uma avaliação assim dos atendimentos que vocês têm lá, mais homens, mais mulheres, quem é que tem mais preconceito na hora de falar isso, de buscar mais informação sobre esse assunto? Eu acho que ainda as mulheres falam mais e se cuidam mais, buscam mais informação. Sim. Mas o nosso atendimento ainda predomina, os nossos pacientes ainda predominam masculino. A população masculina é maior. A população feminina está crescendo na questão de haver a contaminação. Quando iniciou toda a história da doença, a população mais atingida era a população masculina, Sim. A população homossexual, mas isso hoje não existe mais. Não existe mais. Né? Hoje qualquer pessoa pode ser portadora do HIV. Até porque nós comentamos antes, tu havia falado, que podem ficar 8 anos assintomáticas, ou seja, está portadora, é soropositiva e ela não desenvolver nenhum sintoma, estar saudável
e está transmitindo também. Se ela Sim. tiver diferentes parceiros e não usar o preservativo, que é o carro-chefe, vamos dizer, né, na prevenção, no cuidado do HIV, no Sim. cuidado de não adquirir o HIV, qualquer pessoa está sujeita. Jovens, adultos jovens, idosos, nós temos pacientes idosos de 66 anos se descobrindo soro positivo. Há casos, há registros, por exemplo, de adolescentes contaminados? Sim, nós temos adolescentes de 15, 16, 17 anos, iniciou sua vida sexual ativa, não se protegeu, Sim. não Acabou usou, se contaminando. não usou o preservativo, acaba se contaminando. Sim. A gente já tinha falado, Andréia, nessa questão, por exemplo, dos sintomas, né, que levam e daqui a pouco sugerem que a pessoa possa estar soropositiva. Mas a partir do momento em que o vírus, de certa forma, se torna ainda mais forte, né, no corpo da pessoa, há uma série de sintomas mais crônicos, né? Sim. Saberia nos apontar quais são esses sintomas mais crônicos? Por exemplo, há a questão, por exemplo, até de degeneração nervosa, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim, aí são sequelas e já um diagnóstico tardio que a gente chama. Sim. Quanto mais precoce, até como a mídia mostra, as propagandas, quanto mais cedo se descobre qualquer doença, muito melhor para tratar, mesmo sendo uma doença Vale para AIDS incurável, também. com certeza. Sim. Mas entre esses sintomas podem surgir a Lesões perda na pele, né? as infecções respiratórias que mostra aqui na imagem seriam já infecções oportunistas, Sim. né? Mas o principal sintoma, perda de peso, né? Mas uma perda de peso acentuada, sem dieta, sem atividade física, sem mudança alimentar, sem anorexia, porque às vezes as pessoas meio que confundem, né? Sim. Então, a tuberculose, ela pode se tornar uma doença oportunista. Por quê? Porque a imunidade, as defesas desse portador está baixa. Então, esta bactéria, ela se aproveita da né? situação e aí acaba infectando, a pessoa acaba se Sim. contaminando. Mas né? há caso até dessa questão da degeneração nervosa Sim, também, né? existe essa possibilidade, inclusive assim, a pessoa está sujeita a adquirir meningite, toxoplasmose, são todos micro-organismos que estão no nosso dia a dia, mas como as pessoas imunocompetentes, elas têm células de defesa, vamos dizer assim, apropriadas, Sim. adequadamente corretas dentro do seu organismo e que não vão permitir com que essas infecções se aproveitem, tenham a oportunidade de se instalar nesse organismo. As pessoas também têm cansaço, dores físicas, dores musculares, suador noturno, a febre noturna, durante Sim. o dia não tem a febre, Sim. elas podem ter. Outra coisa que muitas vezes chama atenção são formações de gânglios, né, que são os gânglios linfáticos. Então, eu estou com nódulos no pescoço, atrás da orelha, na axila, nas virilhas, junto com esses sintomas. Então, quando a pessoa procura a Casa 13, a primeira coisa em que se oferece para ela é realizar o exame. Pode ser de forma laboratorial, como sempre foi o tradicional, ou a testagem rápida. E a partir dali, se ele der negativo, descartamos a possibilidade. Se também estiver fora do período de janela imunológica. E era isso aí que eu queria que você falasse para nós. O que são as janelas imunológicas e de que maneira vocês trabalham com essa situação? A janela imunológica não é período de incubação, como às vezes as pessoas têm essa ideia. Sim. Tá? A janela imunológica é um período em que a testagem não consegue captar, porque o sistema, o organismo não reconhece ainda o vírus. Né? Então, ao realizar esse teste, ele pode me dar um falso negativo. Perfeito. Então, a pessoa pode estar contaminada e, digamos assim, ela não sabe que ela está. 99,9% das pessoas não sabem que estão. Elas se testam 20 dias depois da contaminação ou de uma situação que se expôs e se contaminou. Sim. Então, esse teste, provavelmente ele vai me dar negativo, certo? Porque é um período muito curto e o exame ou o teste rápido não consegue detectar ainda. Porque quando o organismo está afetado pelo vírus da AIDS, acontece a seguinte situação, a gente até tem um vídeo para mostrar da multiplicação do vírus, Andréia.
E aí a gente observa, ó, tem todo um caminho, um processo, né? Que o vírus se instala numa célula de defesa, ó, ele joga lá o RNA dele, né? Sim. Que se diz do vírus da AIDS, ó, o RNA viral. Ele tem toda uma codificação nova, genética, a partir do organismo. Enquanto esse processo aí está acontecendo, muitas vezes a pessoa pode ser já soropositiva, mas não vai ser detectado a presença do vírus no organismo? Sim, até 60 dias. Perfeito. Por isso que a gente coloca a janela imunológica. Sim. Janela imunológica é o período de 60 dias, então, em que a pessoa está contaminada, né? E a testagem ainda não reconhece e não consegue nos mostrar que ela é soropositiva. Então, muitas vezes a pessoa chega e diz assim, no final de semana eu tive uma transa, uma relação sexual sem preservativo e eu gostaria de me testar. O teste não vai nos mostrar ainda. Ele não consegue captar. É necessário esperar no tempo. Esperar 60 dias. Mas e aí o que eu faço durante esse período de 60 dias? Você vai fazer sexo permanentemente, 100% com preservativo. Na verdade, deveria de fazer sempre. Sempre, né? exato. Ou não realizar, para que o teste, após esses 60 dias, ele seja 100% correto, 100% Sim. seguro, para quem aplica e para quem está sendo examinado. Sim. O uso do preservativo hoje, Andréia, é, digamos, a principal maneira, o principal cuidado de se evitar a AIDS? Sim. E como eu digo dentro da Casa 13, né? Hoje tem... o Ministério da Saúde nos proporciona um preservativo tradicional normal. E ele é gratuito e as pessoas buscam nas unidades de saúde, Sim. na Casa 13, quantas vezes necessitar e quantos precisar. Perfeito. Inclusive casas de prostituição, boates em que tem a questão sexual bem mais, né, intensa, eles buscam e levam caixas, né? Então isso não é negado e pelo contrário, ofertado e bastante. Sim. Mas a gente sempre coloca, né? O preservativo, ele dificulta o prazer, ele corta o prazer. Isso depende muito da criatividade das pessoas, Sim. depende muito de como desenrola essa relação, né? Sim. Hoje tem preservativo colorido, preservativo com sabor, Exato. com texturas diferentes, com o que esquenta, o que esfria, o que gela, né? O que retarda a ejaculação. Então, vai também da criatividade dos parceiros, né? Dessa busca e essa tentativa também de achar a forma ou a maneira mais... O mais importante nesse caso é é usar. jamais evitar de usar por conta de uma ou outra desculpa. A verdade é essa, E né? também entrou o preservativo feminino, né? Exato. Que também é uma segunda opção e tem mulheres gostando, mulheres se adaptando, Também casais... é fornecido na Casa 13 de Maio. Sim, casais usando e se adaptando bem. Perfeito. Vamos reforçar de novo onde fica o endereço da Casa 13 de Maio, André? Na Rua 13 de Maio, número 35, entre a Avenida Rio Branco e a André Marques. Serviço gratuito, quem quiser chegar lá para fazer Totalmente. teste, HIV e tudo mais, pode procurar você sem nenhum problema. Totalmente. Né? Tem que estar sempre portando sua carteira de identidade e o seu cartão SUS, né? Porque SUS é totalmente gratuito, não existe taxa cobrada de nada. Tá certo. André, quero agradecer a tua presença aqui no Unifra Entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos e tomara que a cada mês de dezembro, na verdade não só a cada mês de dezembro, todos os meses do ano, as pessoas reflitam e tenham sempre muito cuidado para evitar o vírus HIV. Com certeza. Muito obrigado pela presença Eu que mais agradeço. uma vez. O programa Unifra Entrevista desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo canal 15 da NET. Pode acompanhar este programa na íntegra no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Na próxima semana nós voltamos com um novo tema. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até lá.